Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Filipenses, no capítulo 4, versículo 7, nos diz o seguinte: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Solicito agora para que o secretário faça a leitura do expediente. Sessão do dia 6 de 11 de 2017. Expediente. Indicações número 954-955/17, ambas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Projeto de decreto legislativo PDL 15/17, de autoria da Comissão Permanente de Educação e Saúde. Mensagem 068 do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o veto total ao PL 124/17, de autoria do vereador Salésio Lima. Mensagem número 069 do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando o veto total ao PL 074/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Projeto de decreto legislativo número PDL 16/17, de autoria do vereador Odinei Potelec. Projeto de decreto legislativo PDL 17/17, de autoria do vereador Moacir da Jore. Indicações número 956/17, de autoria do vereador Aldinei Potelec. Requerimentos número 352 e 353/17, ambas de autoria de diversos vereadores. Projeto de decreto legislativo PDL 18/17, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Projeto de decreto legislativo PDL 19/17, de autoria do vereador Júlio César Colombo. Projeto de decreto legislativo PDL 20/17, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projeto de decreto legislativo PDL 21/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 354/17, de autoria do vereador Daniel Freitas. Indicação número 957/17, de autoria do vereador José Paulo Ferrarese. Requerimentos número 355/17, de autoria do vereador Ademir Honorato. Projeto de lei do legislativo PL 171/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações número 958/17 e 959/17, ambas de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimentos número 356/17, de autoria dos vereadores Júlio César Kaminski, José Paulo Ferrarese e Ademir José Honorato. Requerimentos número 357 e 358/17, ambos de autoria do vereador Júlio César Kaminski. Criciúma, 6 de novembro de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a vossa excelência para informar que o vereador Antônio Manuel não se fará presente à sessão dessa noite, conforme artigo 85, parágrafo único, a linha D do regimento interno dessa casa. Na oportunidade, renovo o meu protesto de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Fernanda Vavassora, assessora parlamentar. Era isso, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Daniel Freitas. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostin. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, público que nos acompanha essa noite e todos os demais pelas redes sociais. Faço meu pronunciamento essa noite, também em nome da bancada do Partido Progressista, também em nome do vereador Daniel Freitas, do compromisso que tivemos hoje de manhã, pela parte da manhã, 8 horas, no gabinete do prefeito Clécio Salvaro, onde o deputado Valmir Comim esteve lá trazendo uma emenda de R$600 mil, emenda parlamentar, para ser investido na saúde. E que esses recursos já estão depositados nas contas da Prefeitura. Por isso, nós ficamos muito satisfeitos com a vinda do nosso deputado e secretário da Ação Social do Estado de Santa Catarina, que também na oportunidade falou da regularização
de mais 5 mil escrituras que tem no município de Criciúma, vereador Ferrarese. Que no seu bairro também há uma grande quantidade de que temos que fazer a regularização. Por isso, no sábado também foi entrega de 180 escrituras dos bairros Argentina, do bairro Cristo Redentor, Renascer e tantos outros. Esse trabalho que o deputado Valmir Comim vem fazendo no estado de Santa Catarina, na ação social do município, do estado. E também enaltecer o trabalho das obras que foram inauguradas sábado do prefeito Cláudio Salvaro, com referência à usina de asfalto, que acompanhei uma bela obra que fará um grande trabalho no município de Criciúma, contemplando todos os bairros carentes que hoje não têm aquela pavimentação. E também o serviço de tapa-buraco que irá iniciar a partir do próxima semana. E também participei na entrega de 40 e poucos veículos, zero, onde também tem a emenda parlamentar do nosso deputado Jorge Boeira, que também contribuiu com aqueles veículos que ali estavam. Então, por tudo isso, obrigado e boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Aldinei Potelé. Vossa Excelência dispõe de 2 minutos e 30. Eis que cedeu 1 minuto ao vereador Zairo. Há 1 minuto e 30? Então, Vossa Excelência dispõe de 2 minutos. Boa noite, presidente, nobres colegas vereadores e vereadoras, público que nos acompanha, tanto aqui nas galerias como pelas redes sociais e pela TV Cidadã. Presidente, eu gostaria de subir essa tribuna para fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer ao Edson e ao Gustavo Medeiros e ao Edson do Departamento de Trânsito por ter atendido algumas das nossas reivindicações com relação à pintura de faixas de pedestres, algumas questões relacionadas ao trânsito, e também fazer um agradecimento à presidente da FANCRI, a Anne Kesslin, também por ter atendido a nossa reivindicação no que diz respeito à poda das árvores lá do Colégio Coelho Neto, as quais as pessoas, alguns delinquentes, estavam utilizando aquelas árvores, os galhos que adentravam para dentro do colégio para pular o muro do colégio através daqueles galhos. E nós solicitamos a FANCRI que fizesse a poda daquelas árvores e foi atendido. E também agradecer em nome da nossa vereadora Mirim, a Stephanie Gava, que também fez um pedido à FANCRI solicitando o corte de árvore aqui na Mina Brasil, aonde na rua Alcibiades José Sebastião, onde causava perigo às pessoas, tanto aos transeuntes como aos moradores, às casas vizinhas, e a FANCRI fez também o trabalho de corte e poda ali. Então eu queria nessa noite agradecer tanto a Anne Kesslin, presidente da FANCRI, e também ao Gustavo Medeiros e ao Edson lá do Departamento de Trânsito. Obrigado. Com a palavra o vereador pastor Jair Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, Facebook, pela TV Câmara, o meu boa noite a todos, shalom a todos. E eu vim aqui usar a tribuna nessa noite para elogiar a atitude do nosso prefeito na semana passada, na inauguração, na entrega, a inauguração ali da usina de asfalto, onde boa parte dos vereadores estavam presentes ali, com a presença de senadores, deputados federais, deputados estaduais, enfim, a imprensa presente. E, sem dúvida nenhuma, a usina de asfalto vai trazer para todos os habitantes aí, principalmente os bairros mais distantes da área central, onde tem ruas ainda de estrada de chão, ruas emburacadas, mesmo os asfaltos aí, onde tem bastante buraco. E essa usina de asfalto vai trazer, sem dúvida nenhuma, vai resolver a demanda que existe hoje em nossa cidade. E elogiar o nosso prefeito, eu comecei aqui no início, né, sendo líder de governo, pedindo aos senhores, a primeira palavra era a paciência, né, ter paciência um pouquinho. Depois eu usei
uma outra palavra que era esperança, né? E sem dúvida nenhuma, hoje é uma realidade essa usina de asfalto que vai produzir 35 toneladas por hora. Então, eu acredito, vereador Ademir Norato, que vai faltar ruas de chão nessa cidade pela quantidade de asfalto que nós vamos ter aí. Isso é elogiável, atitude corajosa do prefeito, que quando assumiu a prefeitura, assumiu com uma demanda, com dívidas, com problemas nos hospitais aqui, e tudo isso ele se preocupou e resolveu. Hoje, graças a Deus, nós não temos nenhuma notícia negativa a respeito tanto do São José quanto do Hospital Santa Catarina, né? As finanças da prefeitura está bem administrada, né? Já pagou boa parte das dívidas. E hoje, então, nós podemos, semana passada, ver o investimento da entrega também, além da usina de asfalto, a entrega de 44 veículos, né, que vai atender, sem dúvida nenhuma, a demanda, até porque a frota que se tem já é bem envelhecida, e com esse renovo aí, com esses 49 veículos, vai atender várias secretarias. Eu tenho aqui uma relação das secretarias, departamentos, a Fazenda, a Saúde, Educação, Infraestrutura, Social, FANCRI, Fundação Municipal de Esporte, a Tecnologia e Informação, Patrimônio, Agricultura, Defesa Civil, Conselhos, Departamento de Trânsito, né? Todos esses receberam, uns receberam um veículo, outros mais, outros menos, mas todos foram contemplados com esses veículos novos. Elogiar, então, o nosso prefeito, Clésio Salvário, e o vice também, Ricardo Fábio. Obrigado a todos. Inscrito pela ordem, vereador Júlio Colombo. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, mesa, vereadores, vereadoras, público presente, nos assiste pela internet e pela TV Cidadã. Eu gostaria aqui tem um dia que se pede e um dia que se agradece, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer pela restauração da Policlínica do Rio Maina, pela unidade básica de saúde da Francesa, que ficou 1 ano e 2 meses não funcionando, pessoal tendo que se deslocar ao Maria Cel. Gostaria também de registrar a presença aqui do Sérgio Zappellini, secretário de Cultura, mas agora eu vou fazer um pedido. Eu sei que o Serginho tem batalhado muito pela Casa da Cultura do Rio Maina, e talvez isso tenha sido uma política de governo, mas nós não podemos admitir que uma casa de cultura como a do distrito de Rio Maina, que atendia mais de 150 crianças, tinham lá aula de gaita, violão, artes, enfim, um programa verdadeiramente de inclusão social através da arte, tem as portas simplesmente fechadas por questão de economia, mesmo porque o custo é incipiente, se levar em conta o benefício social que traz para a comunidade. Então, aqui nós estamos pedindo novamente ao prefeito municipal, viu, líder do governo, para que reveja a questão da Casa da Cultura do Rio Maina o mais rápido possível. A gente sabe, como Vossa Excelência acabou de falar, que foram superadas todas as questões financeiras, a Prefeitura voltou a ter o equilíbrio financeiro necessário, e com certeza isso não vai fazer com que a Prefeitura tenha uma despesa tão absurda que não consiga contemplar a Casa da Cultura do Distrito do Rio Maina. Então esse é o pedido que eu faço hoje, que Vossa Excelência leve ao prefeito municipal. Eu estou fazendo isso diretamente ao Sérgio Zappellini, que é um batalhador também da Casa da Cultura do Rio Maina. Estou aqui aproveitando a visita dele para fazer tal reivindicação, porque realmente não é admissível a população da Grande Rio Maina ter me cobrado, e cobrado muito, para que a Casa de Cultura do Rio Maina volte a funcionar. Obrigado. Inscrito pela ordem, vereador Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e meio. Boa noite, senhor presidente, demais membros da mesa, senhores vereadores e vereadoras, a todos que nos assistem aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais e pela TV Cidadã. A
Aproveitar meu espaço aqui na tribuna, senhor presidente, e demais colegas, para falar sobre o mês de novembro, especificamente sobre a campanha de conscientização, que é o Novembro Azul. O Novembro Azul surgiu na Austrália em 2003, justamente em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata. O câncer de próstata é a patologia oncológica que mais mata homens no mundo, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Ou seja, é o segundo câncer mais prevalente na população masculina. Então, da importância da prevenção. Outra questão é que, quando se fala em prevenção do homem, se fala muito na próstata. Mas o homem, né, não se resume apenas à próstata. Sabemos que a mulher vive mais que os homens. Em média, 4 a 5 anos a mais que os homens. E não é questão genética, é questão realmente do cuidado. O homem, ele carece, né, do seu autocuidado. Dificilmente você vê mais homens do que mulheres numa fila de espera numa consulta médica, por exemplo, ou em programas, sejam eles de inserção social, programas de conscientização, programas de prevenção. Então a cultura masculina faz com que os homens façam menos procuras às consultas, às prevenções. Então esse mês de novembro justamente é para que haja uma conscientização maior da população masculina com relação não somente à prevenção do câncer de próstata, mas também a outras questões relacionadas à saúde. Então vai aqui aproveitar da audiência da Câmara, a audiência com que temos a Câmara, e fazer um alerta e um chamado a todos os homens, né, que façam a consulta médica, e durante a consulta médica, aí sim, vai ser visto se há ou não a necessidade do exame da próstata. Todo mundo acha que o exame da próstata deve ser feito em todos os homens, isso é mentira também. Então, a questão do exame da próstata é um exame que deve ser feito em comum acordo depois de uma consulta médica. Muito obrigado. Palavra o vereador Dailton Feuza. Com a palavra a vereadora Giovana Zanetti. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Boa noite, presidente, colegas vereadores, ao público que nos assiste e aos que nos assistem aqui nas galerias, o Maicon do bairro Pedro Zanivan, ao Beto, a dona Zita e o Ayrton da Júnior Express também, que nos acompanham aqui. Bom, eu vim também mencionar sobre sábado, os eventos de sábado, que acompanhei do início até o fim, e foi um dia de muita festa para o nosso município, começando com a inauguração da usina de asfalto, que é uma esperança para muita gente que tem aí muitas ruas por asfaltar, né? Que vai nos ajudar bastante o nosso município. Depois nós tivemos o evento aqui na Praça Nereu Ramos, que foi a Camerata e o das Aranha, né? Parabenizar ao jornalista Delor Lessa também pelo evento, que estava ali muito bonito, o pessoal mesmo com chuva, de guarda-chuvas, hoje era a capa do jornal, vendo o show, foi muito bonito. Depois, às 1h30, também, a parte da tarde também mesmo, a chuva deu uma trégua e a gente conseguiu, então, fazer algumas inaugurações também. A inauguração da reforma da Policlínica do Rio Maina e também a inauguração do posto de saúde da Vila Francesa, que estava há 1 ano e 2 meses fechado, onde a população daquele bairro usava o posto de saúde do bairro Maria Céu. Então, o pessoal também teve uma reforma e uma ampliação. E a entrega das coberturas de 2 quadras de escolas municipais, a Escola Adolfo Bach e Lili Coelho, e finalizando também com a entrega dos carros novos para as secretarias e um ônibus, e também a entrega de 180 escrituras para os moradores de vários bairros da nossa cidade. Então, para falar mais um pouquinho, realmente foi um dia muito produtivo, teve a chuva, mas o pessoal realmente acompanhou, vários vereadores aqui da casa, a gente agradece também, agradece ao prefeito pela ousadia de estar realmente investindo, mesmo com várias dificuldades, a gente tem esperança de que realmente o nosso governo dê certo. Obrigada. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski.
Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, todos que nos ouvem, nos assistem em suas casas. Senhor presidente, a gente às vezes sobe na tribuna, né, com bastante austeridade, cobrando determinadas coisas, né, exigindo resposta, pedindo transparência, pedindo informação, o que é absolutamente normal na nossa atividade e dentro daquilo que espera todo cidadão cristiumense, né? Um trabalho, trabalhando na fiscalização, cobrando, enfim, exercendo o papel de vereador. Mas eu não poderia me furtar nesse momento também de manifestar a satisfação dos acontecimentos citados pela vereadora Giovana anteriormente e dizer que realmente acho que a esperança ela inicia no momento em que alguma expectativa se cria, né? E assim como o pastor Jair falou em paciência, pastor, o senhor falou tolerância na outra vez, só para refrescar a sua memória, tolerância, né? Mas eu quero dizer que eu estou contente porque vejo ações concretas acontecendo. Óbvio que não podemos criar uma falsa ilusão, né? Não podemos criar uma falsa ilusão, porque o tempo é o senhor das razões. Ele vai contribuir, vai fazer com que as coisas comecem a acontecer de forma gradativa. Não esperemos imediata solução como um passe de mágica, né? Mas precisamos sim atribuir confiança. Que eu acho que a palavra ideal é a confiança. Se a gente está vendo essas ações, vamos acreditar, vamos ter confiança de que realmente podemos resolver alguns problemas. E principalmente no sentido de pavimentação, né, que é o que a gente realmente aguarda, espera ansiosamente, para que a quantidade de buracos de Criciúma seja substituída por um asfalto de qualidade, um asfalto onde possa atender efetivamente tantas pessoas que estão solicitando, pedindo que se resolva o problema das suas rodovias. No entanto, que fique bem claro, né, que fique a cautela, sem abrir mão da confiança. Muitas coisas ainda dependem para que os serviços possam ser realizados a contento. Então eu agradeço. Eu acho que agradecimento é importante também a gente manifestar nessa hora. E não só fazer críticas ou cobrar, mas quando um ato, efetivamente, ele é demonstrado, eu acho que nós precisamos dar essa confiança, a credibilidade, e esperamos que a gente possa, todos os dias, vir aqui, né, cobrando para melhorar, para ampliar, para atender todos, etc. Então, eu acho que é isso, senhor presidente. Eu gostaria só de manifestar a minha satisfação pelos acontecimentos ocorridos no sábado último em Criciúma. Era isso, senhor presidente. A palavra ao vereador Moacir Tajori. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Presidente Júlio Colombo, mesa, colegas vereadoras, público que se faz presente à noite de hoje. Senhor presidente, eu subo à tribuna para reforçar as palavras dos meus amigos tucanos, do pastor Jair, e do doutor Jair, e do pastor Jair, sobre a prevenção, primeiro do doutor Alisson, né? Do mês de novembro, do mês azul, né? Sobre o câncer de próstata, né? Eu há uns 2, 3 anos atrás também descobri que tem um probleminha na próstata, né? Então, aí eu vejo, doutor Alisson, que se eu tivesse feito o exame, sim, fique à vontade. Não, só você citou meu nome e usou o PSDB. Eu sou PSC, Partido Social Cristão. Não tenho intenção de sair desse partido. Admiro o PSDB, como o PMDB, como os outros partidos que estão aqui, o PP, mas estou no PSC. Obrigado. O vereador pastor Jair, o senhor se equivocou. Eu disse assim, ó, o senhor está com algum problema. Eu disse assim, meus amigos tucanos
meus amigos tucanos, vereadores tucanos e o pastor Jair, que falou do assunto que eu venho falar aqui. Não sei, o senhor levou uma coisa para um outro lado que eu não falei. Eu citei os tucanos e citei o senhor do lado. E o pastor Jair. Não falei nada com a ver com o partido. Não interprete dessa maneira, porque não foi isso aí. Tá? Então, doutor Alisson, quando eu estava lhe falando, se eu tivesse procurado antes, né, a minha situação de próstata poderia estar melhor, né? Mas eu deixei, a gente vai deixando do vereador Daniel. E quando vê, né, já está às vezes um pouco atacado, mas adiantado. Mas graças a Deus eu também não tenho nada de grave, está tudo sob controle, né? Então, de todas, já que o pastor Jair pegou quase todo o meu tempo, eu vou ficar no meu último minuto para falar de todas as inaugurações que foi feito no sábado agora. A última ali, das 6 horas da tarde, 6h30, estava por último, aí estava eu, a vereadora Giovana e o vereador Miri D'Agostin. Então ali é que mais me chamou a atenção. Não foi tinha aqueles carros, 40 e poucos carros, o ônibus que a polícia militar deu, mas o mais interessante foi as pessoas recebendo as escrituras, o seu chãozinho, né? E a gente sabe, a maioria das pessoas a gente conhece, é da comunidade da Grande Próspera. Então aquilo ali é uma satisfação que a gente vê que hoje a pessoa tem a dignidade, ela tem o seu chão. Ela tem seu chão para morar, que as pessoas já moram ali há 20, 30, 40 anos, mas não eram proprietários, de uma hora para outra poderiam perder, ficavam com aquele receio de perder o seu bem. E ganharam as escrituras, e ainda tenho certeza que muitas e mais escrituras irão sair para as pessoas. Obrigado, senhor presidente, que Deus abençoe a todos. A palavra ao vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadoras, que nos assiste aqui em casa também, via Facebook. Bom, nós terminamos o Outubro Rosa e agora começamos o Novembro Azul. Então, estamos todos na campanha junto, engajados nesses assuntos muito importantes. Eu também subo aqui hoje para realmente, como o presidente bem falou, a gente tem que ser grato também pelas coisas boas que acontecem, né? E sempre eu sou grato, sempre eu subo também para falar. Então, parabenizar muito para o sábado pela inauguração da usina de asfalto, né? E também só para lembrar, né, que foi por essa Câmara que a gente também aprovou a compra dessa usina e também parte dos recursos mensais que vai vir para comprar matéria-prima para se fazer esse asfalto. Então, tem um trabalho muito árduo da nossa Câmara de Vereadores, todos os vereadores aqui. Certo, senhor presidente? Só para nós ficar bem, né? Em sintonia. Tudo bem que faltam alguns detalhes que a gente viu lá, que a cobertura tem que ter uma cobertura boa, porque não pode ficar molhando o material, porque isso demora mais tempo para secar aquela brita, o pó de brita, mais tempo que fica para tirar a umidade da pedra, para fazer a junção do asfalto, do pinche, com as pedras para fazer aquele asfalto, né? Bom, ficou num local muito bom, bem localizado, ali no Sangão, fácil acesso naquela região, então o que mais precisa mesmo é aquela região lá de asfalto, então está no local certo, na grande quarta linha, região agrícola lá, não tirando mérito das duas regiões, mas bem colocado ali. Eu conversando até com uma das pessoas do alto escalão, comentou que de repente ia ser feito 1,5 km, 2 por mês de asfalto. Eu até show, é muito pouco para uma usina daquela, né? Se for contar isso, vai dar 15, 20 km por ano, no final de 3 anos, 60 km, acho muito pouco. Um investimento dessa monta, com todo esse valor mensal vindo para, né? Mas acredito que vai ser feito muito mais, né? Essa proposta, né, que está sendo falada, que até a gente está muito contente, que esse tapete preto vai vir, vai acabar com os buracos, com a poeira da nossa região, em toda a região, isso é muito importante e é muito bom, né? E mais, essas parcerias, né, para vender para outros municípios. Eu fiquei assim um pouco preocupado. Primeiro vamos trabalhar a nossa cidade, depois vamos fazer parceria com outros municípios, né? Temos muito para fazer a nossa região aqui, para vender asfalto. O município, na verdade, nós não somos revendedores, né? Ele tem que pegar o nosso dinheiro, o nosso município, e prestar serviço no nosso município, não passar dinheiro e fazer benfeitorias em outros municípios. Eu estou aqui falando isso porque eu estou cumprindo meu papel, né? E quanto mais fiscalizador, melhor, logicamente.
nesse ponto, tanto o centro, né, quanto os bairros mais carentes, eles precisam dessa pavimentação, eles agradecem, porque a gente come muita poeira na região, principalmente nas regiões mais fora do centro, né? Também é fácil de controlar o material que entra, né? O que entra de material, por metro cúbico, metro quadrado lançado conforme a espessura, a gente vai ser fácil de nós todos poder fiscalizar. Bom, então eu termino de falar sobre essa parte mais interessante. É isso aí, muito obrigado a todos e até amanhã. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, ao público presente. Primeiramente, também parabenizar o prefeito Clécio Salvaro pelas inaugurações que teve, a usina de asfalto, bem como o vereador Ademir falou, e também era a minha preocupação, vereador Ademir, em relação a isso, a vender para outro município, mas escutei uma entrevista da secretária Kátia, na Som Maior, onde ela falou ao Adelor Lessa que, a princípio, não, que só vai ser aplicado na cidade de Criciúma. Então, é uma boa notícia. E também, dizer o show que foi, né, a camerata no centro da cidade, chuva pra caramba, as pessoas tudo de sombrinha, de guarda-chuva, algumas pessoas na chuva, mas porque estavam ali porque era uma música de qualidade, né? É uma música que vale a pena ouvir. Então, parabéns também à Som Maior, parabéns ao prefeito pelas obras, né, que foram inauguradas aqui na nossa região. E também venho novamente essa tribuna para fazer lembrar da importância do aeromédico na cidade de Criciúma e na nossa região. Mais um caso foi efetuado pelo SAER, é um senhor de 50 anos de Tubarão que foi levado para Blumenau às pressas para fazer uma cirurgia. Então, falo, senhores, da importância que tem e que nós não podemos criar falsas esperanças, né? Que nós temos que batalhar para conseguir que o nosso banco de olhos novamente, pela tentativa que foi feita, a Unesc deu a negativa de não fazer a questão do banco de olhos aqui na nossa região. Eu pensei que estava tudo certo, né, pelas notícias que foi colocado nos jornais, né, deputado, e infelizmente não foi realmente o que a gente esperava. Então vamos continuar trabalhando sim pelo aeromédico e também pelo banco de olhos aqui na cidade de Criciúma, que é muito importante esse serviço aqui para a nossa região. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, ao público presente, a todos que nos assistem pela TV Cidadã, pelas mídias sociais. Também, senhor presidente, senhores vereadores, no dia de sábado acompanhei algumas inaugurações, em especial a usina de asfalto. Eu falei nessa tribuna aqui na gestão passada, se eu fosse prefeito dessa cidade, o primeiro ato era comprar uma usina. Agradecer ao prefeito Salvaro e esperamos, né, que o atendimento, principalmente nos bairros mais críticos da nossa cidade, em ruas que hoje tem o trânsito dos ônibus, as ruas que dão acesso à unidade de saúde, centro comunitário, colégios, que sejam prioridades. E falei para o prefeito no sábado, lá no bairro Progresso, da necessidade de atender aquela região, bairro Progresso, Jardim União, porque são bairros Jardim União, bairros de quase 100 anos, infelizmente nós temos muitas ruas a ser pavimentadas. Isso foi uma questão positiva para a nossa cidade, tenho certeza que o resultado vai ser positivo, vai dar uma economia, tendo uma equipe boa do município, pode ter certeza que pode ser pavimentado em vez de 60, 100 quilômetros durante os 4 anos. E também acompanhei a inauguração das melhorias na unidade de saúde, na Policlínica do Rio Maina, e também das quadras, das coberturas das quadras, no Adolfo Bach e também no bairro Santa Luzia, Lili Coelho. E cobrei do prefeito, vereador Salésio Lima, está sendo inaugurada a cobertura, mas infelizmente o piso daquelas quadras estão com rachaduras, estão sem condições, né, das crianças brincarem e ter uma qualidade. E ele disse que de imediato vai dar continuidade, essa inauguração da primeira parte da cobertura vai dar continuidade
do alambrado e também do piso daquela quadra, as melhorias necessárias. Esperamos que isso for o mais rápido possível, para evitar acidente, evitar transtorno naqueles colégios. Mas, enfim, parabéns ao prefeito municipal por essas ações importantes para a nossa cidade. Esperamos que a coisa comece a caminhar, né? Esperamos, né? Nós temos aí quase um ano de governo e poucas ações foram realizadas na nossa cidade. Estão pagando a dívida, então se paga da dívida, agora esperamos que as coisas comecem. Eu falei essa semana para o Gustavo da STC que até o momento eu consegui, através da STC, uma placa de lombada, de faixa de pedestre em frente ao condomínio Jardim União. Então esperamos que as coisas comecem a caminhar agora com essa usina de asfalto, fazendo algo para a nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Camila Nascimento. Cede seu tempo ao vereador Zairo Casagrande. Com a palavra o vereador Salésio Lima. Cede seu tempo ao Zairo Casagrande. Com a palavra o vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 12 minutos. Senhor presidente, boa noite. Mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, quem nos acompanha pela rede social. Eu pedi esse tempo e agradeço aos vereadores para apresentar o relatório da Comissão de Fiscalização. Pedi um pouco de paciência aos vereadores e, infelizmente, eu sempre digo que o pote da verdade está nos números, né? Não está no final do arco-íris. E eu vou dar algumas informações que, infelizmente, não batem com os discursos que a gente tem ouvido. Antes disso, eu gostaria só de comentar o Festival de Sabores de Criciúma. É uma iniciativa inovadora, vereador Potelec, de 11 empreendedores de Criciúma. Esperamos que no ano que vem este festival da Via Gastronômica, que reúne os principais restaurantes de Criciúma, cujo setor gera 7 mil empregos na nossa cidade, tem algum apoio do Poder Público Municipal, dada a importância do setor. Então, comemorar a existência dessa via gastronômica, convidar os vereadores a fazer esse circuito, que é um circuito difícil de ser feito, né? De gastronomia. Uma iniciativa dos nossos empresários. Nós, na Comissão de Fiscalização, nós pedimos um comparativo das receitas arrecadadas com as orçadas de maio, junho, julho e agosto. Então, os senhores vão ver que os números não estão batendo, tem coisa muito estranha. Eu vou arredondar os números, o vereador da Jori, para ficar mais fácil. Em maio, a Prefeitura arrecadou 46 milhões e 200. Em junho, 47 milhões e 700. Em julho, arrecadou 77 milhões e 700. Em agosto, 44 milhões 808. Num total, a Prefeitura esse ano até agosto arrecadou 428 milhões e 800, vereador Daniel. 428 milhões e 800 é o que entrou. Então, no terceiro bimestre, houve uma queda de 17% na arrecadação em relação ao bimestre anterior, e no quarto bimestre houve um aumento de 30% na arrecadação, graças à ação do IUM, que gerou 26 milhões para o caixa da Prefeitura. Esse foi o fator preponderante. Agora, o estranho é nas despesas autorizadas, nas empenhadas. Aqui que os vereadores vão ficar um pouco preocupados. Foi empenhado em maio 62 milhões e 400. Foi empenhado em junho 57 milhões, em julho 55 milhões, em agosto 58 milhões e 900, vereador Moacir. Ou seja, nesses até agosto, o município empenhou 459 milhões e 600. Então, na verdade, alguém, em algum momento, vai pagar essa diferença. Pois neste ano, até agosto, o município empenhou 38 milhões a mais do que arrecadou. Essa é a verdade fria dos números. Então, está se fazendo uma dívida sem a devida arrecadação e a diferença é assustadora. 38 milhões. 31, de forma arredondada. Não bate de forma alguma o que está sendo informado. O que foi pago, liquidado, 47 milhões e 300 em maio, 48 milhões e 700 em junho, 55 milhões em julho, 51 milhões e 400 em agosto. Então foi liquidado no total 376 milhões. Nós pedimos na comissão os restos a pagar de 2016, né? Então voltamos àquela velha discussão. O governo anterior, o prefeito anterior,
afirma que deixou uma dívida de 45 milhões. Para nós, vereadores, vale a dívida que está no Tribunal de Contas do Estado. Em torno de 92, desse 92, 35 é de origem estadual e federal, ou seja, para nós, vereadores, o que está no tribunal, a dívida é 60 milhões, que é relativa a recursos próprios, dívida do município, vai ter que pagar. Então, é isso, né? Mas, por uma questão de justiça, o governo informou todos os 170 milhões que ele diz que tem de dívida. Então, gostaria da sua paciência. 95 milhões, então, já foi bastante debatido aqui nessa casa, né? 95 milhões e 700, era 88, foi para 92, ficou em 95. Né? Dívidas da prefeitura mesmo, 56 milhões e 500. Aí tem várias dívidas que chegam nesse valor. Depois tem as retenções, 11.300, o que foi lançado só no ano seguinte, 11.100, INSS da FANCRIS, o sequestro do primeiro hospital, São José, 4 milhões e 300, das contas do infantil, 3 milhões, e do Fundeb sequestrado, 657 mil. Então, a dívida, então, seria, com essas informações, 126 milhões. O governo renegociou INSS 2013 a 2016 não pagos. Isso dá 44 milhões, vereador Macir, vereador Ademir, mas não foi pago. Foi renegociado. Então, indevidamente, alguém anda discursando que foi pago. Não é verdade. Quando você renegocia, você não está pagando. Né? Então, aumenta a dívida realmente de 126 para 170, se considerar essa renegociação de 45 milhões. O estranho agora, o que é muito estranho, pastor Jair, e o senhor pode responder para nós, é que no primeiro quadrimestre o governo pagou 45% da dívida do governo anterior. Nos primeiros 4 meses. Nos segundos 4 meses, pagou apenas 8%, ou seja, só 10 milhões. Então, esse discurso de que está sendo paga a dívida não é verdadeiro. Infelizmente, os números dizem bem o contrário. Não se está pagando coisíssima alguma. Pagou-se apenas 8% em 4 meses. Essas informações do total da dívida do governo anterior divergem dos valores informados ao Tribunal de Contas, que é a nossa referência, e também do valor informado pela administração anterior. Então, conforme a sua convicção política, você fique com o valor que achar mais interessante. Os 10 pagamentos mais expressivos da lista anterior, vou citar só os 4. Criciúma Prévia, 1 milhão e 700, né? INSS, 1 milhão e 300, precatórios, 1.200, e Hospital São José, 400 mil. Então, dos restos a pagar de 2016, foram pagos nesse período apenas 10 milhões. Dá 8% da dívida. Qual o saldo de caixa da Prefeitura? 1º de junho, o saldo de caixa em moeda nacional consolidado, 59 milhões e 600, saldo de caixa. 1º de julho, 56 milhões e 700. 1º de agosto, prestem atenção, saldo de caixa, 78 milhões e 209, consolidado. 1º de setembro, 70 milhões. Né? Então, esses saldos são a soma dos recursos próprios e os vinculados, normalmente em torno de 60%. A continuar nessa balada, vereador Meire, nós vamos terminar o ano sobrando 30 milhões. Essa sobra poderia ter sido aplicada no banco de óleos, poderia ter sido aplicada na central de feridas, poderia ter sido aplicada nas pavimentações, nas unidades básicas de saúde, na rampa do terminal central de passageiros. Então, não estamos tratando aqui de uma empresa privada que tem que gerar um lucro ao final do ano. Né? Um bom gestor, ele deixa zerado, ele aplica o orçamento. Então, caminhamos para isso, para uma situação muito estranha, de falta total de investimentos durante um ano e sobra presumida, né, pode chegar a 30 milhões ao final do ano. Então, foi cortado o convênio de crianças com câncer, foi cortado uma série de questões que nós acompanhamos e não está batendo essa situação, né? Vamos para a COSIP, vereador Ferrarese, para o senhor ficar bem preocupado. Então, no período, a COSIP, nesses 4 meses, pagou 3 milhões e 800 e arrecadou 4 milhões e 86. Então, gerou um superávit nesses 4 meses de mais 236 mil, que somado ao primeiro superávit já informado, a COSIP está com superávit nos 2 quadrimestres de 1 milhão 173. Então, de novo, né, nós temos que gerar lucro, né, com a iluminação pública, que tanto faz falta a segurança em tantos locais. As perguntas 7, 8, 9 vieram sem resposta. Né? Vamos para algo muito mais preocupante, principalmente para quem nos está assistindo lá fora. Pastor Jair, a dívida da Prefeitura com Criciúma Prévia, também aqui o senhor vai ficar assustado.
não bate com o discurso que nós ouvimos no sábado. Em 1º de junho, a Prefeitura devia 29 milhões e 200 para o Criciúma-Prev. Em 1º de julho, 31 milhões e 500. Em 1º de agosto, 33 milhões e 100. Em 1º de setembro, 35 milhões e 200. Então, em média, a dívida com o Criciúma-Prev aumentou 2 milhões por mês, dá 2 rampas sul por mês. A dívida vem aumentando 2 milhões por mês. Então, não bate em nada com o que nós estamos cansados de ouvir nos discursos. Uma notícia boa, então. Pergunta 11. Qual o valor das retenções não pagas do governo passado? O valor de 11.302 foi liquidado pelo governo atual. Isso realmente é muito bacana. Do valor sequestrado das contas, ainda faltam 4 milhões e 100 a pagar. Precatórios, não houve resposta, né? Só diz que em função daquela ação judicial, a Prefeitura tem um compromisso mensal de 1,4 milhões, né? E poucas informações sobre os precatórios. Orçamento da FASC. Nesse período, a FASC recebeu 12 milhões 820. As demais informações nós não recebemos. A comissão não recebeu. A última informação sobre funcionários, 1.387 funcionários de maio. E o valor da folha de pagamento à FASC, a última informação também de abril, 2 milhões e 300. Então, ficam essas preocupações, né? Nós da Comissão de Fiscalização, nós temos que nos reportar aos números, né, dos relatórios oficiais, né? E os números nos trazem uma situação muito preocupante em relação ao futuro do Criciúma-Prev. Não podemos continuar aumentando mensalmente 2 milhões essa dívida. Uma decisão política de guardar dinheiro para um outro momento, diante de tantas necessidades que esta casa levantou, né, de tantos problemas gravíssimos, vereador Júlio, de tantos pedidos que o senhor mesmo fez aqui nessa tribuna, em relação a banco de olhos, em relação à central de feridas, o vereador Tita Belloli, tantas e tantas reivindicações da área da saúde não foram atendidas para guardarmos 30 milhões. Será que isso é executar bem não, isso pagando todas as despesas. Nesta balada aqui deve sobrar esse valor. Então, são preocupações que a gente levanta e coloca em discussão nessa casa. Não para denegrir ou promover alguém, mas para fazer o nosso papel e exercer a fiscalização. Obrigado de novo a todos que cederam o seu tempo. Boa noite. Vereador Zairo, eu sugiro que Vossa Excelência protocole na Secretaria o relatório para que possa ser distribuído aos demais vereadores, ok? Combinado. Terminado o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Antes disso, gostaria de registrar a presença dos alunos e professores da Escola João D'Agostinho da 4ª Linha. Sejam todos bem-vindos. Indicação número 954/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua do cemitério do bairro São Simão. Indicação número 955/17, autoria vereador Zairo Casagrande. Assunto: revitalização da sinalização viária no entorno do Hospital São João Batista. Indicação 956/17, autoria vereador Dinei Potelec. Assunto: reparos no canal de concreto compreendendo a manutenção da estrutura e a limpeza do respectivo rio, localizado na rua Antônio Fernandes Teixeira, entre as ruas Visconde de Cairu e Henrique Lage, bairro Santa Bárbara, bem como a implantação de placa de sinalização de proibido estacionar no referido canal. Requerimentos número 352/17, autoria diversos vereadores. Assunto: envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, solicitando a reposição do efetivo do 9º Batalhão da PM, que poderá ser realizado com pelo menos 41 dos novos policiais militares que findarão sua formação em dezembro de 2017. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 353/17, autoria de diversos vereadores. Assunto: envio de expediente ao excelentíssimo senhor governador do Estado de Santa Catarina, solicitando efetiva instalação do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires,
em Criciúma, que vai atender turmas do 5º ano do ensino fundamental e 1º ano do ensino médio. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 354/17, autoria vereador Daniel Freitas, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando se há projeto para a pavimentação asfáltica da única rua sem essa melhoria, asfalto, Rua Luiz Manuel Rodrigues, bairro Imperatriz. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 957/17, autoria vereador José Paulo Ferrarese. Assunto: patrulhamento e colocação de material adequado na rua SD 453-183-81, localizado no bairro Jardim União. Requerimento número 355/17, autoria vereador Ademir Honorato. Assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que seja informado essa Casa Legislativa porque não foi respeitado o prazo de 10 dias para a apresentação do recurso junto à Fundação do Meio Ambiente de Criciúma para o corte das árvores no Parque Centenário, conforme comunicado número 057/2017, publicado no Diário Oficial do Município, além de quantas árvores já foram cortadas, quem cortou as árvores, qual a destinação da madeira, se foi vendida, qual o valor e para quem, se foi doada, qual a quantidade e para quem, se existe um projeto de tombamento pelo patrimônio histórico municipal, se foi solicitada autorização da Comissão de Tombamento de Criciúma. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Ademir Honorato. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Gostaríamos de registrar a presença da advogada Kaline Michels, da VM Advogados. Seja bem-vindo. Olá, senhor presidente, membros da mesa, vereadores e vereadoras, públicos assistem em casa via Facebook, e também a galera que está aqui da quarta linha, o nosso colégio João D'Agostinho, tá, os professores aqui, o Silvio e o Tarso, o meu filho José Luiz está aí também com a galera, certo? Uma boa noite a todos. E a Zeta Machado também que está aqui, está conosco aqui na casa. Eu venho falar um pouco mais do corte dessas árvores lá do Passo, porque foram, na verdade, várias árvores cortadas semana passada e ainda hoje foi mais um pouco, né? Então a gente temos que discutir um pouco mais o porquê que elas estão sendo derrubadas, que até então ninguém ficou sabendo. E se as leis existem para ser respeitada, elas devem ser respeitadas e tem que ser cumprida as leis desse nosso município. Eu digo isso porque no Diário Oficial de Criciúma, número 1860, da quarta-feira, dia 1º de novembro de 2017, comunicado, FANCRI, Fundação do Meio Ambiente de Criciúma, comunicado 057/2017. Aqui o governo explica e fala, cumprindo conforme a lei 2.582, datada 17 de julho de 91, que procederá ao corte. Tudo bem, eles fazem aqui a seleção de 180 árvores, que eles vão cortar, outras transplantar, né? Tem espécies em várias fases da sua vida, né? E agora sim, ó, o que diz daquela lei de 1991? As pessoas interessadas têm 10 dias a partir da informação pública para apresentarem recursos junto à Fundação do Meio Ambiente. Ou seja, poderia proceder o corte sim daquelas árvores lá, senhores e senhoras e ouvintes. Sim, ela pode ser cortada, mas teria que respeitar esses 10 dias. Entrou dia 1º, na quarta-feira. Na quinta-feira, dia 2, finados, o motosserra pegou. 10 dias. Para que são feitas as leis no município? Elas são feitas para ser respeitadas e obedecidas. E executadas conforme, certo? Então, dia 2 aconteceu o que todo mundo sabe, está na mídia em geral. Tudo bem, foi cortado só eucalipto e coisa e tal, mas assim, ó, nós estamos... Por que não foi cortado um pouco tempo antes? Teve mais tempo para ser cortado, vereadores. Nós estamos agora nessa época dos passarinhos estão fazendo a choca, estão tudo lá, filhotes. Hoje eu vi vários filhotes lá, eu bati fotos de filhotes de ninho no chão. Não é por nada, é questão de respeitar, porque se estão agora no afogadilho no final, vereadores, para fazer o pátio, para aumentar o estacionamento, muito bom, tá? Tudo bem.
Mas por que agora? Por que não foi então começado só agora, em cima da hora, vamos lá e destrói, vamos, bom. Por que não foi pensado isso há 4 meses atrás? Vamos lá, fizeram, desce os 10 dias, cortado. Não, agora a máquina tem que trabalhar agora, em cima do laço. Né? Então por que não 4 meses atrás, antes de começar essa época? Os passarinhos lá, é o que mais estão brigando. Se fosse lá hoje, vocês iam ver a quantidade de passarinho que tinha lá, carregando filhote. Eu bati foto hoje, eu filmei. Eu estou falando porque eu filmei. Eu fui lá hoje. Entende? Então não é por aí. É eucalipto. O eucalipto ele não é nativo daqui, ele pode ser derrubado? Pode. Tudo bem. Mas há de se respeitar um pouquinho mais a natureza. É o mínimo que a gente tem que fazer, é respeitar a natureza, né? Então, assim, ó, Criciúma virou então uma cidade sem lei. Vamos continuar descumprindo as leis? Esta casa aqui, para vocês alunos que estão vindo hoje aqui, e para todos nós que estamos assistindo em casa, ela faz as leis para o executivo e para o fiscalizador, que somos nós, né? Então, assim, ó, ela tem que ser feita, tem que ser obedecida e respeitada, certo? Então é isso aí. Um abraço a todos, a gente fica aí e vamos continuar cobrando. Vamos ver o que vai acontecer na sequência do restante das árvores lá. Sim, é muito importante, a comunidade tem que estar em cima, tem que estar junto, tem que cobrar mesmo, certo? Não é só ir à revelia, vamos lá e vamos arrebentando tudo, levando tudo que tem pela frente. Temos que respeitar, sim. É o mínimo que nós estamos... Nós também fizemos parte do ambiente, do meio ambiente. Então, o respeito que nós damos à natureza é o que nós também recebemos. Então, se nós maltratamos ela também vai nos prejudicar amanhã ou depois. É isso aí. Muito obrigado, senhor presidente, a todos aí que estão em casa. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 958/17, autoria vereadora Ademir Honorato. Assunto: pavimentação da rua Angelina Scott, bairro Vila Floresta. Indicação número 959/17, autoria vereadora Ademir Honorato. Assunto: construção de uma praça com pista de caminhada e iluminação pública no espaço central da antiga ferrovia Tereza Cristina, às margens da rua Tranquilo da Molim, em frente à igreja, bairro Verdinho. Requerimento número 356/17, autoria Júlio César Kaminski, José Paulo Ferrarese e Ademir Honorato. Assunto: envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa. Primeiro, a guia de recolhimento e a relação de empregados do FGTS de todos os funcionários que estão lotados e prestam serviço ao município de Criciúma, através dos contratos vigentes da empresa Triângulo Limpeza e Conservação Limitada, contratada terceirizada. Segundo, informar se existem valores pendentes do pagamento do ano 2016 da empresa Triângulo Limpeza e Conservação Limitada. Em caso afirmativo, informar os valores discriminadamente. Quais os valores pagos mensalmente à empresa Triângulo Limpeza e Conservação Limitada? Informar se a Prefeitura Municipal de Criciúma possui veículos locados à empresa Triângulo Limpeza e Conservação Limitada. Em caso positivo, descrição dos veículos, cópia dos contratos e o dispêndio mensal. O requerimento está em discussão. Com a palavra o vereador Júlio Kaminski, um dos autores do requerimento. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, todos que aqui estão presentes e nos assistem em casa. Senhor presidente, eu não vou me alongar muito não, porque eu tenho sido até, de certa forma, inconveniente, muitas vezes, de tanto se falar desse mesmo assunto. Mas para que não tenha mais nenhuma dúvida, ou que não faça alguma prestação de informações de maneira equivocada ou mal interpretada, a gente está ampliando os pedidos, porque nós estávamos falando de uma empresa, dando a entender que nós estávamos lidando com um grupo. Mas, se nós precisamos ser mais detalhistas, se nós precisamos ainda apresentar nome por nome e ao ponto de obter as informações fidedignas, verossímil, como a gente se pretende, eu mais uma vez venho requerer, solicitar, o vereador Paulo Ferrarese, o vereador Ademir Honorato, essa casa a aprovação desse requerimento, e agora
também em nome da Triângulo Limpeza e Conservação Limitada. Então, todas as informações que nós já pedimos anteriormente, da Vigilância Triângulo, a gente estende agora a Triângulo Limpeza e Conservação. Justamente pedindo as REs, as guias de recolhimentos, os funcionários lotados, os veículos que efetivamente foram alugados para o município de Criciúma. Enfim, a gente precisa de todas as informações. E a gente espera realmente, quem sabe, a gente conte aí com a sensibilidade de todos, para que as informações venham até de outras empresas vinculadas ao grupo, né, que facilita bastante, né, vereador, o nosso trabalho. Né? Hoje a gente teve algumas informações de números que eu não vou apresentar para vocês neste momento, esperando que a gente tenha as informações necessárias na forma que a gente vem solicitando nessa casa, para que possamos ter o acompanhamento, a fiscalização, que é prerrogativa dessa casa. Obrigado, senhor presidente, e conto com a aprovação de todos os vereadores do requerimento proposto. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam, favorável permanência como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 357/17, autoria, vereador Júlio César Kaminski, assunto envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, questionando os motivos pelos quais os prontuários dos pacientes não foram disponibilizados no novo sistema de informação das unidades de saúde, devidamente atualizados. O requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, o vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, subo mais uma vez a essa tribuna com a devida vênia, requerer ao Poder Executivo que nos informe a respeito dos prontuários. Recebi alguns contatos dos profissionais da área, informando que os prontuários recebidos com o novo sistema, com o sistema atual, o sistema atual da saúde, não é o SISREG, é o SEIC, né? SEIC, né? Ele veio desatualizado. Ele não consta as informações do prestador de serviço que atualizava as informações anteriormente. O que nos parece um risco muito grande, né, ô vereador Alisson? Na medida que tu não tem as informações certas dos pacientes. Então, por conta disso, nós precisamos saber o que está acontecendo. Por que essas informações não foram prestadas adequadamente? Por que nós não temos as informações fidedignas? Por que nós não temos a informação lá na ponta para que o médico, o profissional, os enfermeiros, enfim, todos aqueles que tratam da saúde, possam também continuar prestando o atendimento com qualidade? Óbvio, para isso também precisa ter informação. E a informação do paciente está no prontuário. Então, eu busco essas informações, peço aos vereadores que me ajudem a aprovar esse requerimento, para que a gente tenha exatamente as informações. Por que não foi prestadas as informações corretas? Qual a razão? O que levou? Por que não se buscou? É isso que eu busco nesse requerimento. Era isso, presidente. Muito obrigado. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, doutor Alisson. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Obrigado, senhor presidente. Parabenizar o vereador Júlio Kaminski pela proposição desse requerimento e dizer da importância desse tipo de requerimento. Há 4 meses atrás, eu fiz um requerimento endereçado a Beta Sistema, porque na época o sistema Faz Saúde estava fora do ar. Isso já ocasionou grandes transtornos e houve uma repercussão muito grande a partir desse requerimento, inclusive com a correção desse sistema. E agora houve uma nova licitação e a empresa ganhadora é a empresa CELC, que disponibiliza um outro tipo de prontuário eletrônico. O que está acontecendo, então, só para CELC, com C, C-L-K. O que está acontecendo é que os dados, ou seja, o backup das informações dos prontuários do antigo sistema não migrou para o sistema novo. Aí a pergunta que se faz, ou o sistema antigo não forneceu backup, ou o novo não conseguiu inserir esse backup no prontuário, no sistema novo, ou seja, o prontuário novo. Os colegas me relataram, inclusive há pouco, antes da sessão da Câmara, até foi muito pertinente esse seu requerimento. Então, o que acontece é o seguinte, que os colegas que atendem a atenção básica me disseram, através de mensagem. Alguns prontuários têm algumas informações fragmentadas. Outros não têm nada de informações. E o que disseram, o que foi dito a eles,
inclusive um questionamento do sindicato à Secretaria de Saúde, é que haveria sim a questão da migração e que estava tudo certo, mas não foi constatado por quem está no atendimento. Então a importância disso qual é? Falta de informações, a questão judicial uma questão judicial, porque é um documento legal. A questão da disponibilização de medicamentos, principalmente os psicotrópicos, porque os medicamentos, uma vez prescritos, tem um sinal que vai direto para a farmácia que dispensa essa medicação. Então eu sei quanto foi dispensado de psicotrópicos, isso é importante, porque tem pacientes que às vezes pegam a receita no mês, e no mesmo mês volta na unidade para pegar novamente a receita daquele psicotrópico, que é fornecido gratuitamente. Se eu não tenho essa informação, quem prescreve não sabe se já foi prescrito essa medicação, torna a prescrever, e quem vai dispensar a medicação, que é o farmacêutico, não sabe se esse paciente já pegou ou não a medicação, porque esse sistema novo não está tendo essas informações. Então, há sim a necessidade desse requerimento, não só a questão da migração dos prontuários antigos, mas também para que haja uma melhor funcionalidade do sistema novo, porque independente da falta do prontuário antigo, o que está havendo também, e poderia de repente incluir nesse requerimento, se possível for, a questão da otimização desse prontuário ou desse sistema novo com relação ao encaminhamento dos dados do prontuário com relação aos medicamentos dispensados justamente para a farmácia do município. Obrigado. O requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 358/17, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto envio expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que encaminhe essa Casa Legislativa. Quais os procedimentos que estão sendo tomados para a restauração e recuperação do telhado da unidade Centro de Especialidades em Saúde, que está danificado, com ameaça direta aos usuários e funcionários daquele local? Requer-se também o parecer da Defesa Civil sobre as condições de funcionamento daquele espaço. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, vereadoras e vereadores, mais uma vez peço a aprovação desse requerimento por conta do risco iminente que nos parece ocorrer na unidade Centro de Especialidades em Saúde, ali o PAN, do Santo Antônio, que ocorre que há pouco tempo atrás tivemos um vento muito forte e naquele dia houve um dano ao telhado, onde ele baixou. Então, também houve algumas reclamações e preocupação ao mesmo tempo, e com razão, óbvio. Então, nós precisamos, preocupado com o efeito que isso pode causar, ou os danos que eventualmente pode acontecer, tanto para os funcionários quanto para os usuários, a gente pede esse requerimento, até no sentido de atendimento imediato, no sentido da iminência solução do problema. E é importante também que a gente tenha, como ele está em atividade, está em funcionamento, saber qual foi a posição da própria Defesa Civil. Se está em funcionamento, então não existe o risco. E se existe o risco, por que está em funcionamento? Então a gente tem que ter essa preocupação. Isso foi me questionado, eu confesso que, exatamente por não ter todas as informações, a gente faz o requerimento através dessa casa, por isso eu peço mais uma vez que todos os vereadores e vereadoras me ajudem a aprovar esse requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. O requerimento está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestam favorável à permanência da comissão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum.
Em única discussão, o veto total aposto pelo chefe do Poder Executivo Municipal ao projeto de lei número PL 070/17, de autoria do vereador Alisson Pires, que institui o Programa Municipal Domingo do Esporte e Lazer da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou a deliberação do plenário. Está em discussão o veto. Com a palavra, o autor do projeto, o vereador Dr. Alisson Pires. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Boa noite uma vez mais. Eu, como profissional da área da saúde, e trabalho na área do envelhecimento, então sou muito ligado à questão das pesquisas relacionadas às áreas, né, afins, que relacionam ao envelhecimento. E tem uma universidade nos Estados Unidos, que é a Universidade de Stanford, que estuda muito isso. É pioneira e a que mais se destaca com relação aos estudos relativos à saúde, bem-estar e envelhecimento. E segundo a pesquisa feita por esse instituto, por essa universidade, melhor dizendo, quando se fala em quais os fatores que fazem com que uma pessoa viva mais e melhor, chegou-se a um dado muito interessante. Porque todos acham que as pessoas vivem mais e melhor por terem dinheiro, acesso a uma saúde de qualidade, acesso a medicamentos ou ter uma genética diferenciada. A conclusão foi que dos fatores que influenciariam a uma boa saúde, um bom envelhecimento, relacionados à genética, 17%. Ter dinheiro, ter posse e acesso a bons serviços de saúde, 10%. E pasmem, para a felicidade nossa, 54% está relacionado a hábitos e estilo de vida. Então, hábitos e estilo de vida engloba muitas coisas. Questão da alimentação, mas questão também da atividade física, do lazer, da interação social. São dos pilares do envelhecimento saudável. Então, quando propus esse projeto de lei, justamente por isso, para criar um ambiente propício para que as pessoas, os munícipes de Criciúma e da região, por que não, tivessem um espaço dedicado à cultura do esporte e do lazer. E esse projeto também previa que o município pode firmar convênios com instituições públicas ou particulares também. Imediatamente após o projeto, o SESC veio falar comigo, o SESI, todos querendo se enganjar nesse projeto. E esse projeto, digo de antemão, ele não é nada de inédito, não há nenhum ineditismo nesse tipo de projeto. Por exemplo, no Rio de Janeiro, temos mais de 1.000 vias fechadas para esse tipo de esporte. São bloqueadas das 7 da manhã às 18 horas. No Distrito Federal, copiando o Rio de Janeiro, em 1991, criou o Eixo do Lazer, que prevê o fechamento das vias das 6 às 18 horas, aos domingos e feriados. Em Porto Alegre, temos a Avenida Beira-Rio, na qual já é fechada a partir de sábado à tarde e domingo. E aqui, pela proximidade, eu tive a oportunidade de estar lá, e é uma coisa excepcional. Familiares caminhando com seus familiares, cães andando de bicicleta, enfim. É a questão não só da atividade física, é a questão da interação social também. Vivemos num mundo tão elétrico, na qual as pessoas não conhecem os próprios vizinhos, então ter um espaço público aberto é excepcional. Em Belo Horizonte tem o problema que é domingo, a rua é nossa. Já está dizendo que a rua do domingo é da população, não é para os carros. Em São Paulo já tem vários projetos que são chamados de ruas do lazer, tanto no Minhocão, na Avenida Paulista, conforme eu falei, na defesa desse projeto. Porém, na defesa contrária ao projeto, citou aqui a questão que esse tipo de atribuição é de exclusividade do Poder Executivo. Tá? E aqui discorre mais sobre a questão da lei, enfim, não vou ler até para não cansá-los. Até porque aqui diz sobre o projeto em análise, ao instituir a criação de espaços públicos, então eu estaria interferindo em outras secretarias, eu como autor do projeto, ou a Câmara como legislador, a questão das secretarias do esporte, porque é esporte e lazer, a questão da diretoria de trânsito e transporte, através do fechamento de vias públicas, a questão da Fundação Cultural, porque é esporte e lazer, então envolve várias secretarias, e isso seria muito dispendioso para o
Poder Horário, talvez, ou Poder Executivo? Doutor Alisson, só uma parte, mas é evidente que é isso. As competências dos poderes é exatamente para isso. Nós somos o poder legislativo, nós não podemos executar. A execução é prerrogativa do executivo. Então, com todo respeito a quem deu esse parecer de que nós estamos interferindo negativo, nós estamos no nosso papel institucional de competência de legislar. Por isso que nós somos o legislativo. A competência de executar é o executivo, que tem que executar de acordo com as leis aprovadas. Só para... Ok? Obrigado, presidente. Diante do exposto, a leitura que eu faço? Que talvez o município não está ainda... O município não munícipes, tá? O município, a administração, ainda não está preparada para tal projeto, que é um projeto muito simples. Simples, e eu até falei na defesa, quando eu propus o projeto, um projeto simpático, né? Uma coisa simpática. Eu considero a palavra. A parte, né? A parte, vereador. Vereador, nos próximos dias também vai tramitar nessa casa algo muito parecido, né, no projeto desse vereador, muito parecido, mas não é exatamente isso. Mas que realmente, quando nós estamos falando de lazer, nós estamos falando de família, nós estamos falando de criar mecanismos onde as pessoas possam se encontrar. Eu acho que está havendo uma confusão muito grande, né, porque o projeto de Vossa Excelência, ele não gera despesa, gera gestão, gera cargos, não tem nada a ver. São programas que podem ser construídos, são programas que podem ser buscados parcerias, sabe? Essa casa tem que legislar, isso que está fazendo é um projeto absolutamente legítimo. É um projeto absolutamente legítimo, é um projeto que aquilo que o nosso presidente estava comentando, é nossa prerrogativa legislar. E eu não estou vendo, sinceramente, a outra vez, quando o senhor trouxe esse projeto, eu não levantei para defendê-lo, porque eu achei a coisa tão honestamente, tão óbvia, né, que eu me senti até desconfortável de ter que subir à tribuna para fazer a defesa, né, mas eu não poderia me furtar e nem ocupar 10 minutos para estar falando, né, porque uma coisa que parece tão simples, né, e a gente está unindo pessoas, está fazendo as pessoas falar do município, falar bem das coisas boas. É isso que eu tenho para manifestar. Muito obrigado pela sua parte. Obrigado, vereador. Então, a leitura que faço diante de todo o exposto, que talvez o município, enquanto gestão, não tenha ainda o preparo, ou não está preparado, talvez, para esse avanço, digamos assim. Mas nós temos que avançar. Mas tampouco quero causar nenhum mal-estar, digamos assim, né, com o Poder Executivo. O que eu quero falar com todo? O projeto ele passou pela legística, né, teve parecer de legalidade, passou pelas comissões, enfim. A questão é, aproveitar os minutos que me restam, então eu quis expor o bom que é esse projeto, expus que não é inédito, já tem várias capitais, inclusive. No interior já é menos comum, mas nós estamos aqui justamente para avançar. Nós queremos uma Criciúma melhor, uma Criciúma mais moderna, inclusive, em todos os aspectos. Então, gostaria, assim, de trabalhar esse projeto com o Executivo, enfim, com as secretarias que fazem parte do Executivo, e não vou ser tão efusivo quanto o vereador Ademir na sua defesa, no veto anterior, mas o que eu quero expor a vocês, colegas vereadores, que fiquem à vontade com relação ao voto do projeto, mas o que eu vou fazer? Eu vou pedir, né, humildemente, que mantenha o veto, e eu irei na Secretaria, no Poder Executivo, para viabilizar ou trabalhar, enfim, esse projeto para que ele se leve a cabo. Obrigado. Mas deixa à vontade. Com a palavra o vereador Daniel Freitas. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, colegas vereadoras, colegas vereadores. Gostaria de saudar o Colégio João D'Agostin. Sejam muito bem-vindos todos vocês a essa casa. Muito importante a presença de vocês aqui, ver o funcionamento da casa.
Vereador Dr. Alisson, eu fiz questão de discutir o seu projeto, o veto do projeto, porque eu acreditava que o Poder Executivo iria tranquilamente sancionar esse seu projeto. Primeiro, pela simplicidade de se colocar um projeto desse em operação. Aconteceu isso, não foi através de projeto de lei, se eu não me engano, até me perdoem se foi, o vereador Silvio Ávila, no governo anterior, fez uma ação na Avenida Centenário, a ideia é similar, mas acredito não ter sido através de projeto de lei. Eu mesmo coloquei 2 requerimentos nessa casa, solicitando para que as quadras poliesportivas dos colégios, como o do João D'Agostin, pudesse ser aberto a toda a comunidade nos fins de semana, para que as pessoas possam usufruir exatamente do seu lazer, do seu esporte e ter esse caminho aberto pela prefeitura. Através de requerimento, eles já mostraram que por boa vontade não vai, vereador Dr. Alisson. Então, eu fiz questão de subir essa tribuna para, nesse momento, já que nós temos a oportunidade, através de fazer por um projeto de lei, fazer a defesa de que esse projeto vire lei na cidade de Criciúma, e o meu voto vai ser contra o veto. O veto continua em discussão. Eu só gostaria de explicar para os estudantes que estão na tribuna, os vereadores me perdoem, é que esse projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara de Vereadores, foi para o prefeito sancionar. O prefeito, em vez de sancionar, ele disse o seguinte: olha, eu não concordo com esse projeto de lei. Então, esse projeto está voltando para a Câmara através de veto, e agora os vereadores vão votar se mantém ou não a negativa do prefeito. Então, a votação do veto é nominal, os vereadores serão chamados por ordem alfabética, devendo na tribuna dizer se aprova ou rejeita o veto, conforme artigo 203 do Regimento Interno. Está em votação o veto. O senhor secretário fará a chamada nominal. A vereadora Ademiro Norato, PMDB. Não, senhor presidente. Doutor vereador Alisson, eu não vou fazer o seu pedido, eu vou fazer o pedido pela população. Sou contra o veto do prefeito. Sou a favor do projeto, contra o veto do prefeito. Vereador Aldinei Potelec, PRB. Vereador Dr. Alisson, o projeto é muito bom, respeito o pedido do Vossa Excelência, mas vou votar contra o veto. Dr. Alisson Pires, PSDB. Queridos colegas, não sou bipolar, tá? Tá certo. A votação é a favor do contra o veto. Opa, vereador, pode repetir? Contra o veto. Vereador Antônio Manuel, PMDB, ausente. Vereadora Camila Nascimento, PSD. Boa noite, presidente, vereadores. Contra o veto. Vereador Dailton Feuser, PSDB. Contra o veto, senhor presidente. Vereador Daniel Freitas, PP. Eu sou a favor do projeto do vereador Dr. Alisson, então eu sou contra o veto do prefeito. Vereadora Giovana Zanetti, PSDB. Senhor presidente, sou a favor do projeto, contra o veto. Vereador Pastor Jair. Senhor presidente, sou contra o veto. Vereador João Batista Belloli. Todos. Contra o veto, senhor presidente. José Paulo, vereador José Paulo Ferrarese, PMDB.
Contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Kaminski, PSDB. É com Z dele, César. Sou a favor do projeto e contra o veto, senhor presidente. Vereador Júlio César Colombo, PSB. Contra o veto. Vereador Moacir da Jori, PSDB. Senhor presidente, eu vou contra o veto. Vereador Salésio Lima, PSD. Senhor presidente, sou favorável ao projeto e sou contra o veto. Vereador Valmir D'Agostin, PP. Por mais qualidade de vida, contra o veto. Vereador Zairo Casagrande, PSD. Senhor presidente, a nossa linha dentro desta casa é sempre prestigiar o trabalho legislativo. A intenção do vereador, o projeto do vereador é muito bom, contra o veto. O veto aposto ao PL 070/17 foi rejeitado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 150/17, de autoria do vereador Aldinei Potelec, que dispõe sobre a entrega pelas construtoras do manual de instalações e partes estruturais dos edifícios, condomínios no município de Criciúma. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade, encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Com a palavra o autor do projeto, vereador Aldinei Potelec. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, as pessoas que nos acompanham aqui na tribuna, em especial os alunos ali da Escola João D'Agostin, da quarta linha, esse projeto surgiu da necessidade. Algumas pessoas me procuraram falando da dificuldade que encontravam na hora que adquiriram os seus apartamentos e queriam fazer algum tipo de obra, algum tipo de reforma, e tinham dificuldade de saber quais eram as partes estruturais, por onde passava a parte hidráulica, a parte de TV a cabo, né, para evitar danos maiores. E eu estava observando a norma técnica 5.671 da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e ela prevê a entrega dos construtores a este manual de instalações para os adquirentes dos imóveis. Ela diz aqui no item, inclusive o item 7.3.5 dessa norma técnica, fala acerca do manual de uso e manutenção, aonde ela especifica que o manual deve conter instruções para a utilização, a conservação e manutenção dos elementos que constituem o empreendimento, em especial as suas instalações e os seus equipamentos. Também, essa mesma norma, ela diz que é prerrogativa de quem adquire o seu empreendimento, o seu imóvel, de que ela receba do proprietário ou daquele que fez a venda ou que construiu, que ela receba esse manual de uso e manutenção do imóvel. Isso traz, vereador Júlio Kaminski, uma segurança tanto para quem adquiriu o bem, para quem adquiriu aquele imóvel, né, como também para aquele que construiu. Porque, assim como o manual ele traz as instruções,
traz também a segurança no sentido de que, de repente, o próprio adquirente faz alguma obra que prejudica a estrutura daquele imóvel, né? Quem construiu tem como defender-se de alguma possível ação judicial, pedindo, inclusive, restauração, já que o manual prevê as instruções de como utilizar de forma adequada as estruturas daquele imóvel que foi adquirido. Então, esse manual tem a finalidade principal de facilitar o conhecimento dos principais materiais, instalações e equipamentos, além de transmitir recomendações para o seu uso e conservação, com vistas à boa manutenção das dependências e equipamentos de prioridade de uso comum, bem assim das unidades autônomas. A gente sabe que os imóveis, eles são constituídos de uma série de materiais que estão sujeitos ao desgaste. E mesmo com o uso normal, de maneira que a sua conservação ela depende do uso correto, né, para que então, inclusive, possa ser aumentada o seu tempo de vida útil. Concedo uma parte, vereador. Vereador Aldinei, só minha dúvida, nesta lei 5671, sou favorável ao projeto, só queria tirar uma dúvida. A expressão, a nomenclatura, é manual ou memorial descritivo dessa norma? Não, a norma prevê o manual. Manual de uso e manutenção. Obrigado. Então é isso, vereadores. Eu gostaria de pedir uma parte, vereador. Fica à vontade. Vereador, uma parte. Não, até o que o vereador está trazendo é oportuno, porque na realidade, quando tu compra um apartamento, por exemplo, né? Tu recebe um memorial descritivo, tu recebe as plantas, que é normal, eu acho, esse fornecimento, né? O que Vossa Excelência está fazendo, talvez regulamentar para que todas essas informações, né, e até o Código de Defesa do Consumidor também prevê, né, essa possibilidade para que todos tenham as informações mínimas necessárias, né? Eu não sei se seria a nomenclatura, mas essas informações de memoriais descritivos e todo esse monte de projetos elétricos, arquitetônicos, etc., ele acompanha naturalmente a entrega de um apartamento, por exemplo. O que nos parece acontecer isso nos dias atuais, né? Mas o que o senhor quer é regulamentar isso, né? Não está padronizando através de um manual, mas transformar isso como uma cartilha para que o comprador também tenha esse manuseio. Deve ser isso, né, vereador? Exatamente, vereador. Obrigado, vereador. Ok. E também fazer com que, porque infelizmente não são todas as construtoras ou os empreendimentos que fornecem esse tipo de memorial descritivo, né? Então, fazer com que todas, dentro da cidade de Criciúma, e inclusive, vereadores, as construtoras tenham um prazo de 180 dias para poderem se adaptar, né? E a partir daquilo que for lançado agora, não é referente àquilo que já existe dentro da cidade, mas sim dos novos empreendimentos. Uma parte, vereador. Obrigado pela parte. Muito bom, muito bem colocado. Se trata de muita segurança, né, para começo de conversa, porque a gente já teve vários exemplos na região de acontecidos, né? Vamos desmanchando, daqui a pouco cai e dá problema. E não só nos projetos físicos, né, papel, que as pessoas possam colocar a mão, mas também até interessante eletrônico, certo? E ser guardado na nuvem, né? Porque ultimamente pega muito fogo em muitas coisas e se queimam. Criciúma perdeu tudo que ela tinha físico, né? Então, assim, é uma segurança, né, que a gente tenha eletrônico, porque isso aqui ele perde fácil. E se tem informação eletrônica, ela fica na nuvem, fica salva lá, não tem problema nenhum de perder aqueles dados. Muito obrigado pela parte. Isso é prerrogativa, inclusive, de quem está vendendo esse imóvel. Não precisa, de repente, ser em papel, pode ser realmente de forma eletrônica, está disponível às pessoas que adquirirem o imóvel. No mais, eu gostaria de pedir aos nobres colegas a aprovação deste projeto. O projeto continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada.
Projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei número PL 151/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina bairro Vila Nova Esperança. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Apresentado substitutivo. Devido às alterações técnicas, conforme cópia disponibilizada a todos os vereadores. Está em discussão o substitutivo. Não havendo quem queira discutir, está em votação o substitutivo. Votação liberada. O substitutivo foi aprovado por unanimidade e, sendo assim, resta prejudicado o projeto original, conforme artigo 101, parágrafo 5º do Regimento Interno. Em única discussão e votação, o projeto de lei número PL 152/17, de autoria do vereador Zairo Casagrande, que denomina bairro Vila Manaus. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade e encaminhou à Comissão de Obras. A Comissão de Obras opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Educação. A Comissão de Educação opinou pela aprovação e encaminhou à Comissão de Fiscalização. A Comissão de Fiscalização, Controle e Orçamento opinou pela aprovação e encaminhou à deliberação do plenário. Apresentado substitutivo. Devido a alterações técnicas, conforme cópia disponibilizada a todos os vereadores. Está em discussão o substitutivo. Com a palavra o vereador Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Mais uma vez, boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, aos alunos, professores, presentes aqui do Colégio João D'Agostinho da Quarta Linha. Seja bem-vindo a esta casa. Senhor presidente, gostaria de agradecer ao vereador Zairo pela parceria. E esse projeto substitutivo, na verdade, foi uma conversa que a gente teve com o vereador, juntamente com o vereador Salésio Lima, com a Lília, para a gente conhecer um pouco melhor. Nós conhecemos, mas fazer esse acordo entre as comunidades, na qual passou o projeto da Vila Nova Esperança, vem da Santa Luzia, da Vila Manaus, e a delimitação dos nossos bairros, Santa Luzia e Vila Manaus, ficou de acordo com aquilo que a gente conhecia. Esperamos e torcemos, vereador Zairo, que todas as comunidades, a partir do momento da aprovação desses projetos, que seja de imediato o chamado da audiência pública para resolver, para que não se cause conflito. Mas fico muito satisfeito do projeto da Vila Manaus, que o senhor propôs e me chamou para ser parceiro desse projeto. Agradeço, tenho certeza que a Vila Manaus receberá de braços abertos esse projeto que no momento se torna bar. Vereador. Na verdade, nós já temos 28 sanções, 28 leis municipais, né? E faltam, com esses dois, vão faltar apenas 7. Esses dois foi bacana porque tanto o vereador Ferrarese quanto o vereador Salésio foram proativos, quer dizer, foram para a discussão. E essas alterações técnicas foram reconhecidas pelos técnicos como importantes, né? Onde mexeu nas coordenadas geodésicas, né? Então, parabenizar os dois vereadores pela participação, que é isso que se pretendia ao se fazer projetos estritamente técnicos. Veja bem, dos 39, só 2 vão ser modificados por origem do projeto. Mais um vai ser modificado a pedido do IBGE e um a pedido do vereador Tita. Então, as mudanças num projeto que envolve 70 mil pessoas, eu acho que são muito pequenas, por enquanto. E, de novo, então, parabenizar o vereador, né, pela proatividade, né, e pela forma como soube conduzir a aprovação desse substitutivo.
Olá, vereador, agradeço a oportunidade e conto com os votos dos nobres vereadores. Obrigado, senhor presidente. O substitutivo continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. O substitutivo foi aprovado por unanimidade. Aprovado mesmo, resta prejudicado o projeto original, conforme artigo 151, parágrafo 5º do Regimento Interno. Ordem do dia da próxima sessão. PL 101, 103 e 105/17, todos com pareceres de ilegalidade. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima, dia 7 de novembro do corrente, terça-feira, no horário regimental. Boa noite a todos.